no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 5 de maio de 2025. Vamos ao destaque do dia: mudanças climáticas. Conferência Nacional do Meio Ambiente vai debater formas de reduzir danos, adaptação, justiça climática e enfrentamento a desastres naturais. E nós conversamos ao vivo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sobre as políticas públicas que devem ser formuladas para os próximos anos. E ainda a valorização da cultura e da história negra no Brasil. BNDES lança edital Viva Pequena África, que vai destinar 5 milhões de reais a projetos voltados para o sítio histórico no centro do Rio de Janeiro, onde desembarcavam os escravizados. O apoio financeiro será oferecido a instituições e coletivos culturais que preservem a memória afro-brasileira. E ainda, saúde das crianças. Pais poderão conferir os parâmetros de desenvolvimento, as vacinas, histórico de consultas e procedimentos pelo aplicativo Meu SUS Digital. É lá que está a caderneta de saúde da criança, o principal documento para acompanhar o crescimento saudável delas. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Ao longo desta semana, membros de organizações da sociedade civil, de prefeituras, estados e do governo federal estarão reunidos em Brasília para a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente. Com o tema Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica, a conferência vai debater 2.670 propostas formuladas previamente nas etapas municipais e estaduais. A conferência será aberta amanhã, com a presença do presidente Lula, e vai até sexta-feira, quando um documento final deverá ser aprovado pelos delegados participantes. E para nos contar tudo o que será a pauta por lá, nós recebemos hoje aqui na Voz do Brasil a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Boa noite, ministra, bem-vinda. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana e todas as pessoas que estão nos acompanhando agora na Voz do Brasil. Primeiro quero dizer da minha satisfação de estar participando desse programa. Ele tem uma relação muito profunda com a minha história de vida, porque lá no meio do Seringal, na floresta amazônica, o rádio era o único meio pelo qual a gente se conectava com o mundo, né? Então, a Voz do Brasil tinha um papel muito importante na minha vida e na vida do meu pai. E a Conferência Nacional de Meio Ambiente, ela alcança as pessoas nos mais diferentes lugares do Brasil. Foram mais de 2.000 municípios que fizeram as conferências. As 27 unidades da federação fizeram as conferências estaduais. Nós teremos cerca de 1.500 delegados, com a participação entre convidados e pessoas que são participantes da própria estrutura, mais de 3.000 pessoas a partir de amanhã aqui em Brasília, debatendo os diferentes eixos da conferência: mitigação, adaptação, transformação ecológica, governança e educação ambiental. Então, todos esses temas foram debatidos nos municípios, nos estados e redundaram nessas mais de 2.000 propostas. É a primeira vez que a conferência é realizada depois de 11 anos, né, ministra? O que a senhora julga que é mais urgente de ser tratado nesse novo encontro? Olha, há uma demanda reprimida muito grande depois de 11 anos sem a sociedade se juntar e debater os problemas ambientais que só se agravam no Brasil e no mundo. Fazer essa conferência faz com que as pessoas se sintam participando da formulação com vistas à implementação de políticas que atendam a questão da emergência climática. Esse é um tema que tem a maior quantidade de pessoas inscritas para debatê-los em um dos grupos temáticos dos eixos estratégicos. A questão da adaptação, governança e educação ambiental também tem uma participação em uma grande quantidade de propostas que foram trabalhadas nos municípios e nos estados, bem como o eixo que nós consideramos também igualmente importante, que é da transformação ecológica. Não basta a gente mitigar, adaptar, é preciso transformar o modelo insustentável de desenvolvimento que nos trouxe a essa crise que o mundo hoje está vivendo. Pois é, ministra, a preparação para a conferência, ela envolveu mais de 2.500 municípios e mais de 2.600 propostas saíram desses eventos preparatórios, né? É bastante conteúdo. Como é que isso tudo agora vira política pública lá na ponta?
Bem, as conferências elas têm uma metodologia bastante interessante. Primeiro, o debate ele é feito sempre em cima dos mesmos eixos. Ou seja, cada conferência que aconteceu nas 27 unidades da federação, nos mais de 2.000 municípios, debateram todos esses eixos temáticos. Então, muitas propostas são semelhantes, então elas já serão aglutinadas. Então, você já cria ali um processo de condensação de propostas. Aí você vai para uma etapa seguinte, na conferência estadual, mais aglutinação, na conferência nacional você vai para os grupos temáticos e vai priorizando até chegar na plenária final com cada um dos 5 eixos trazendo 20 propostas. Ou seja, se são 5 eixos com 20 propostas, nós vamos ter ali algo em torno de 100 propostas que serão priorizadas. As demais que não foram priorizadas, elas farão parte de um banco de dados, porque tem muita coisa que talvez não seja prioridade agora, mas vai ser prioridade amanhã. Tem muitas questões que já estão sendo executadas que ajudarão a aperfeiçoar processos em andamento já na gestão pública. E elas servirão não só para o governo federal, mas para os estados e os municípios, inclusive para aqueles municípios que não fizeram conferências, porque muitas vezes você é um município que fez a conferência, que mora numa área que tem vários municípios na vizinhança e os problemas são semelhantes. Então, as propostas também podem ser adaptadas para esses municípios que não fizeram as conferências na sua fase de preparação. Ministra, embora não seja oficialmente preparatório, essa Conferência Nacional antecipa aí debates que serão levados para a COP30, a Conferência de Clima das Nações Unidas, que vai acontecer em novembro, né, lá em Belém do Pará. O que o Brasil quer pautar na COP30? Bem, na verdade, o Brasil está pautando algumas questões que são estratégicas nesse momento em que nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, as pessoas já estão sofrendo as secas, as ondas de calor, os incêndios, enfim, as cheias, como aconteceu no Rio Grande do Sul, perdas para os sistemas produtivos, sejam eles agrícola ou seja mesmo provimento de energia em várias regiões do mundo. Então, nós já estamos vivendo, a emergência climática já está instalada. E o Brasil está priorizando uma coisa fundamental, implementar o que já foi decidido. Parece que o óbvio, mas ao longo de 33 anos já foi debatido tudo que precisava ser debatido. E o mundo já sabe o que precisa fazer, né? Precisa fazer. Então, a implementação é que é baixa. A gente tem alta formulação e baixíssima implementação. Então, essa é a COP que tem, né, uma palavra indígena que chama mutirão, né, juntar pessoas para fazer junto. São 196 países que estarão reunidos e o Brasil está fazendo esse grande mutirão pela implementação do que já foi decidido. Aí você me pergunta, o que já foi decidido? Já foi decidido que não pode ultrapassar 1,5 de aumento da temperatura. Tudo que se faz, seja governo, iniciativa privada, setor de financiamento, tem que estar alinhado com 1,5, não ultrapassar 1,5. Segundo, ter recursos para implementar, que deve estar alinhado com viabilizar 1,3 trilhão de dólar a cada ano durante 10 anos, para que países em desenvolvimento possam fazer o seu dever de casa. Outra questão importante, que foi decidido na COP28, triplicar a energia renovável para fazer a transição energética, duplicar a eficiência energética e fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, uma transição justa e planejada para que a gente possa substituir a geração de energia de matriz fóssil por energia limpa. Então, a COP30, ela trabalha os esforços de implementação. E, na minha percepção, nós devemos trabalhar muito fortemente para sairmos da COP30 com esse objetivo de implementar, criando mecanismos para que a gente possa ter um mapa do caminho para alcançar esses resultados e articulando esses 196 países num contexto geopolítico muito difícil, de guerra tarifária, de guerra bélica e com os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris. Pois é, ministra, e aí a gente então
pega tudo isso que a senhora falou agora, que ressalta muito a questão da desigualdade entre os países, e volta aqui de novo para a nossa Conferência Nacional, que vai abordar justamente a ideia também da justiça climática, né? Sim. O que tem sido proposto nesse sentido? O que é justiça climática? Na verdade, justiça climática é você tratar de fazer a transformação ecológica, econômica e social dos países todos, observando aqueles que foram mais vulnerabilizados. Porque geralmente quem paga o preço da mudança do clima são as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Os indígenas, as pessoas que vivem nas periferias, quando tem uma enxurrada, um deslizamento, os primeiros a padecerem, às vezes perdendo suas vidas, suas casas, seu patrimônio, são as pessoas mais vulneráveis. Aí, se a gente pensa a injustiça climática em termos regionais, quais são os países que têm maior dificuldade para se adaptarem a esse novo normal? Os países em desenvolvimento, os países de renda média e países de renda baixa. Por isso que é necessário o financiamento para que esses países possam fazer as suas ações de mitigação, de adaptação e transformação, inclusive com treinamento de pessoas e também o repasse de tecnologia, para que as pessoas possam acompanhar os avanços tecnológicos. Então, a conferência, além dos eixos que eu falei anteriormente, esse da justiça climática, ele é um eixo que diz respeito muito aos países em desenvolvimento, porque os países desenvolvidos, eles têm maior quantidade de emissão, eles estão emitindo há muito mais tempo, historicamente falando, eles têm maior tecnologia e se beneficiaram muito mais desse modelo insustentável. Portanto, tem obrigação de reparar as perdas e danos que já foram sofridos por essas populações mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, aportar recursos na quantidade e na velocidade que é necessária para fazer a mudança. Muito bem, nós conversamos com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito obrigado por sua entrevista aqui à Voz do Brasil, ministra. Eu é que agradeço, estou muito feliz que a gente está realizando após 11 anos a Conferência Nacional de Meio Ambiente, que surgiu em 2003, quando o presidente Lula foi presidente pela primeira vez e me convidou para ser ministra. Agora, aos 67 anos, ministra pela terceira vez, fico muito feliz que a gente tenha conseguido mobilizar o país inteiro para que a gente possa colocar em prática a nossa diretriz de controle e participação social. O mundo do trabalho vem passando por mudanças importantes. Novas atividades, como a dos trabalhadores por aplicativos e entregadores, vêm surgindo e exigindo do poder público soluções para garantir segurança e dignidade para quem exerce essas profissões. Para discutir tudo isso e lembrar que estamos também no mês do trabalhador, o Ministério do Trabalho e Emprego está promovendo uma semana de atividades em Brasília. Maio é o mês do trabalhador e o Ministério do Trabalho e Emprego preparou uma semana de atividades em Brasília. Além de uma exposição na sede do órgão, também há uma feira de economia popular e solidária, cursos oferecidos pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, e o SENAI, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Pela Polícia Civil, é possível tirar documentos. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nos últimos 2 anos, os trabalhadores tiveram conquistas importantes, como o reajuste do salário mínimo e a proposta do governo federal de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E o governo ainda tem se debruçado sobre uma proposta especial para os trabalhadores de aplicativos e empreendedores, como explicou Luiz Marinho. A ideia é melhorar as condições de trabalho dessas pessoas. O jovem que trabalha com entrega, com moto, que ele possa adquirir a sua moto em boas condições, a partir de crédito que nós estamos discutindo para propiciar que a gente melhore a condição desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Desde a condição da previdência social, a cobertura previdenciária. Sabemos que tem muitos acidentes com esses profissionais, é importante a gente ter seguro para isso. É preciso ter garantia previdenciária e é
preciso ter melhor remuneração. O Ministério da Saúde também participa do evento e garante vacinação para quem passar pela esplanada dos ministérios. Reportagem Luciana Colares de Holanda. E por falar em vacinação, no próximo dia 10, o Ministério da Saúde vai fazer o dia D da vacinação contra a gripe. As crianças estão entre os grupos prioritários e agora os pais e responsáveis vão poder acompanhar a situação vacinal dos filhos pelo aplicativo Meu SUS Digital. A caderneta de saúde vai estar disponível no aplicativo, com informações também sobre o desenvolvimento da criança. O aplicativo Meu SUS Digital reúne em uma única plataforma dados de saúde dos usuários, como resultados de exames, medicamentos usados e até a posição na fila do transplante. Agora, o aplicativo vai contar com mais uma função. A caderneta de saúde da criança vai estar disponível para os pais e responsáveis. Com isso, as famílias vão poder acompanhar pelo celular como está o desenvolvimento da criança e o histórico de vacinas já tomadas. Os dados serão lançados em tempo real por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. A professora Roberta Ferreira faz questão de manter em dia a vacinação do filho Rafael, de 11 anos. Ela já usava o Meu SUS Digital. E agora acredita que o aplicativo vai ajudá-la a cuidar da rotina de saúde do filho. Você tem mais segurança para você consultar e também eu acho que a iniciativa, né, do governo é importantíssima. Pessoas que de repente perderam suas cadernetas, que, né, tiveram extraviado por algum motivo, eu acho que realmente vai contribuir. Além dos dados de vacinação, a caderneta também vai apresentar dados como crescimento infantil, marcos de desenvolvimento, saúde bucal e histórico de consultas e procedimentos. Os pais também vão poder inserir informações sobre a saúde dos filhos no aplicativo. Outra novidade é que sempre que a criança precisar tomar uma nova vacina ou dose de reforço, o aplicativo vai enviar uma mensagem. A professora Roberta conta que esse tipo de aviso vai ajudar a manter a caderneta atualizada. Os pais vão se preocupar, é claro, mas é algo que você vai se preocupar menos. As pessoas que vão acessar, né, o aplicativo, elas vão ver ali toda a história da criança, desde quando ela nasceu. A nova versão digital da caderneta não substituiu a versão física, que vai continuar a ser distribuída nas unidades de saúde. Para acessar a caderneta digital de saúde da criança no Meu SUS Digital, é preciso baixar o aplicativo. Reportagem Márcia Fernandes. Reduzir ocorrências e acidentes no trânsito, aumentar a segurança e melhorar a mobilidade. Com esse objetivo, foi aberta hoje mais uma edição do Maio Amarelo. O Maio Amarelo tornou-se um movimento global de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. O objetivo é engajar o poder público e a população em torno do tema, que esse ano é Desacelere, seu maior bem é a vida. No evento de lançamento da campanha, Adroaldo Catão, secretário nacional de trânsito do Ministério dos Transportes, explica a importância de pensar sobre o controle da velocidade para a segurança de todos. Desacelere é quase que lembrar, já parou para pensar o quanto a velocidade impacta no risco que você está correndo? Escolher o tema da velocidade foi uma escolha baseada em evidências. Todos os estudos demonstram que esse é um fator de risco fundamental. A Polícia Rodoviária Federal aderiu à campanha e vai intensificar ações de conscientização em todo o país. Um dos focos está nos motociclistas. Nos 2 primeiros meses deste ano, foram registrados 4.728 sinistros envolvendo esse meio de transporte, que deixaram mais de 5.000 feridos e 294 mortos. O motociclista Jonatas Ferreira dos Santos descreve perigos que enfrenta na estrada. É muito violento, o principal é nas BRs, que eles mudam de faixa, não olham o retrovisor, não dão seta. Isso acaba sendo muito perigoso pra gente, é motociclista. No Brasil, o Maio Amarelo está em sintonia com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, coordenado pela Secretaria Nacional de Trânsito, que estabelece a meta de reduzir em 50% os óbitos nas estradas
e rodovias brasileiras. Reportagem Gabriela Noronha. Mudança no Ministério das Mulheres. O presidente Lula nomeou e deu posse na manhã de hoje a assistente social e professora Márcia Lopes. O cargo até então era ocupado por Cida Gonçalves. A nova ministra disse que o trabalho à frente da pasta vai ser coletivo para atender as demandas de todas. Fazer com que essas necessidades básicas estejam com as mulheres, não é? Que nenhuma mulher não deixe de comer porque não tem dente na boca, que as mulheres não tenham que dormir num barraco onde tem goteira, que as mulheres não tenham que perguntar a linha do ônibus porque é analfabeta, que as mulheres não tenham trabalho porque não têm qualificação, que as mulheres que se sentem tão desprotegidas, que as mulheres deixem de sofrer tanta violência. E aí, andando pelas casas das mulheres, da mulher brasileira, pelos CRAS, pelos CREAS, pelos centros de população de rua, é isso que a gente ouve das mulheres. Elas querem ter muita dignidade. Em Presidente Figueiredo, no Amazonas, foram entregues hoje 400 moradias. Neste empreendimento foram investidos 35 milhões de reais pelo Ministério das Cidades. No local, o ministro Jader Filho participou da entrega e disse que essas casas vão beneficiar famílias que moram em locais de risco de alagamento. Boa parte dessas famílias que vão vir morar aqui são famílias de outros bairros que também sofriam, que eram de áreas de risco e estão sendo atendidas aqui. Então essa também é uma das iniciativas mais importantes, é a gente trazer casas para que as pessoas possam sair das áreas de risco. Na zona portuária do Rio de Janeiro encontra-se a Pequena África, um território de resistência e herança cultural afro-brasileira. E foi lançado hoje um edital que vai valorizar projetos culturais para a região. Dentro da Pequena África está o Cais do Valongo, que é patrimônio cultural mundial da Unesco e também abrange bairros como Saúde e Gamboa. Com apoio do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, lançou nesta segunda-feira 5 o edital da iniciativa Viva Pequena África, BNDES Fundo Cultural. A iniciativa vai destinar até 5 milhões de reais para o fortalecimento de instituições e coletivos culturais atuantes na região da Pequena África, no centro do Rio de Janeiro. A chamada pública oferece apoio financeiro entre 50 mil e 500 mil reais a projetos que preservem e promovam a cultura afro-brasileira. As organizações selecionadas também vão participar de um treinamento baseado na metodologia Feira Preta Cria, com encontros presenciais abordando temas como gestão, captação de recursos, comunicação e governança. O assessor da presidência e coordenador da iniciativa Valongo no BNDES, Marcos Mota, explica como será a seleção. No edital Viva Pequena África nós colocamos critérios eliminatórios e classificatórios, onde nós exigimos não somente 30% da equipe composta por pessoas negras. A posição que essas pessoas ocupavam era também importante e isso foi pontuado. O BNDES vem repetindo essa tecnologia em outras das suas ações, como Natureza Quilombolas e o BNDES Periferias, fazendo com que seja gerado empregos de qualidade para a população negra. As instituições interessadas podem se inscrever até o dia 5 de junho. Mais informações estão disponíveis no site vivapequenaafrica.com.br. Reportagem André de Barros Lima. A partir de amanhã, a Petrobras vai reduzir os preços de venda do diesel para as distribuidoras. Com isso, o valor médio será de R$ 3,27 por litro, uma redução de 16 centavos por litro. Com o reajuste anunciado, a Petrobras promoveu uma redução de 27,2% nos preços de diesel desde 2022. Em maio, foram liberados 179 milhões de reais para o seguro rural. O seguro é destinado aos produtores, pessoa física ou jurídica, independentemente de acesso ao crédito rural. O produtor que tiver interesse em contratar o seguro rural deve procurar um corretor ou uma instituição financeira que comercialize apólices de seguro rural. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A
Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF promove encontro de presidentes de tribunais constitucionais da América Latina. Trabalhadora demitida grávida e em período pré-eleitoral será reintegrada. TSE realiza a eleição suplementar em Goiânia, Pernambuco. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal realizou nesta segunda-feira a abertura do encontro de presidentes de tribunais constitucionais da América Latina. Entre hoje e amanhã, os convidados vão debater para tentar encontrar soluções para problemas comuns na América Latina. Neto Costa. Segundo o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, serão trabalhados temas como a relação entre as novas tecnologias, o judiciário e a democracia, além dos problemas de segurança pública e crime organizado. O continente latino-americano tem um índice de mortalidade superior ao de todos os demais continentes do nosso planeta. No Brasil, em 2024, nós tivemos mais de 35 mil mortes por homicídio. Isso corresponde a cerca de 10% do total de homicídios do mundo. Participam do encontro os presidentes e magistrados dos tribunais constitucionais de 11 países da América Latina, além do vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vendedor pode responder por obrigações de imóvel contraídas após posse do comprador. O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa. Um condomínio ajuizou ação para cobrar cotas vencidas de um casal de moradores. O imóvel ainda estava em nome da empresa que o vendeu ao casal porque a transação não foi registrada em cartório. A empresa pediu para ser excluída da ação, pois a posse já era do casal. Só que a Justiça do Paraná entendeu que esse tipo de dívida é vinculado ao imóvel e que o condomínio não seria subordinado ao acordo entre vendedor e compradores. No STJ, a segunda sessão confirmou a penhora. A relatora ministra Isabel Galotti considerou que a empresa proprietária, como titular do direito real, deve garantir o pagamento da obrigação com o próprio imóvel que gerou a dívida condominial. Auxiliar administrativa demitida grávida e em período pré-eleitoral será reintegrada. A decisão é da 7ª turma do TST, Larissa de Paula. A empregada pública da Minas Gerais Administração e Serviços foi demitida sem justa causa no período pré-eleitoral de 2014, mesmo estando grávida. Apesar de a empresa, na época, não ser obrigada a justificar a demissão, a 7ª turma do TST avaliou que, além da falta de justificativa, 2 outros fatos impediram a dispensa. O primeiro impedimento está previsto na Lei das Eleições, que proíbe a demissão sem justa causa de agentes públicos no período pré-eleitoral. O segundo é a gravidez, que garantiria a estabilidade até o 5º mês após o parto. Município pernambucano de Goiânia elege novos prefeito e vice. Eleição suplementar aconteceu depois que o TSE declarou inelegível o candidato eleito em 2024. Fábio Ruas. O TSE cassou o mandato de Eduardo Honório em dezembro do ano passado, por entender que ele estaria exercendo um 3º mandato consecutivo como prefeito, o que não é permitido pela Constituição Federal. Com a eleição suplementar do último domingo, o novo prefeito de Goiânia, em Pernambuco, é Marcílio Régio e a vice, Lícia Maciel. No Rio de Janeiro, Justiça Federal condena 4 pessoas por submeterem trabalhadores de um restaurante a condições análogas à escravidão. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Thales Nascimento. De acordo com as investigações, os funcionários eram obrigados a cumprir jornadas exaustivas de até 15 horas por dia, sem direito a horas extras ou adicional noturno. Eles também viviam em alojamentos insalubres, superlotados e com infraestrutura precária. A alimentação era feita com sobras de comida dos próprios clientes dos restaurantes. Os 4 réus foram condenados a 5 anos de prisão, além do pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário deve votar direitos para vítimas de queimaduras. Nova faixa de isenção do imposto de renda já está em vigor. CPI terá até meados de junho para aprovar relatório sobre as bets. Boa noite. Está na pauta do plenário o projeto que obriga os planos de saúde a fazerem cirurgias reparadoras de queimaduras e que prevê avaliação das sequelas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os senadores poderão ainda votar em primeiro turno a proposta que inclui os guardas municipais e os agentes de trânsito nas forças de segurança pública. Repórter Érica Christian. Os senadores começam a discutir a proposta que inclui na Constituição o direito ao ensino inclusivo para todos os alunos. O plenário pode votar ainda um acordo do Brasil com a Albânia e a criação do Grupo Parlamentar Brasil-União Europeia. Outro destaque é o projeto que trata dos direitos das pessoas vitimadas por queimaduras. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, incluiu a cirurgia reparadora pelos planos de saúde e a avaliação das sequelas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se o SUS trata a maioria dos casos, é justo que os planos também assumam essa responsabilidade. Na quarta-feira, os senadores poderão votar em primeiro turno a proposta que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito na estrutura da segurança pública. O relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, afirmou que essa PEC vai aumentar o combate à criminalidade. Para que possa, inclusive, agir de forma integrada com as polícias militares, polícia civil, bombeiros, PRF e outros órgãos da segurança. Ainda na quarta-feira, o plenário deverá votar mudanças na composição do Conselho Deliberativo da SUDECO e a criação da Rota Turística Histórica Belém-Bragança, no Pará, e da Comenda Governadores pela alfabetização das crianças na idade certa. Na pauta de quinta-feira está o plantio de lavouras em faixas de domínio ao longo das rodovias. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu um esforço maior na preparação dos gestores e professores como forma de melhorar a educação no Brasil, que, na sua opinião, ocupa o último lugar entre os países latino-americanos. Para o parlamentar, não é possível pegar alguém e nomeá-lo diretor de escola só porque foi cabo eleitoral durante uma campanha. Ele acrescentou que também devem ser escolhidas pessoas preparadas para serem secretários de educação municipal ou estadual. Para pegar uma pessoa no laço para ser secretário de educação, ele demora pelo menos 1 ano para aprender a linguagem da educação. 1 ano para poder falar o que é IDEB, o que é MEC. Ele não sabe nem o que é Ministério da Educação. O que é MEC? Não sei. O que é Índice de Desenvolvimento Escolar? Não sei. O senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, defendeu a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Na avaliação do parlamentar, o suposto esquema de corrupção precisa ser apurado e corrigido. O novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, afirmou que o plano de ressarcimento das vítimas dos desvios deve ser divulgado até a próxima semana. Amin reforçou ainda que a Seguridade Social é um bem e precisa ser protegida por todos de maneira permanente e de forma inteligente. Eu acho que a CPMI é um dever que nós temos que cumprir para o bem do Brasil, para o bem da sociedade brasileira que merece conviver com a sua seguridade social, protegida de inescrupulosos.
começou a valer a nova tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física, com isenção para quem ganha até 2 salários mínimos. A medida provisória que trata do benefício ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional. Repórter Henrique Nascimento. Já está valendo a nova faixa de isenção do imposto de renda. Quem recebe até R$ 3.036 por mês ficará livre da cobrança. O benefício está previsto numa medida provisória que ainda será analisada pelo Congresso Nacional. Segundo o Ministério da Fazenda, quase 16 milhões de brasileiros serão beneficiados. O senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, defendeu a correção da tabela. Trabalhadores brasileiros que estão há pelo menos 10 anos com a política do salário mínimo desatualizada. O governo do presidente Lula está apresentando pelo 2º ano consecutivo uma proposta concreta de correção da tabela de imposto de renda, algo que não ocorre desde 2015. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, alertou que a isenção vai custar 27 bilhões aos cofres públicos. A primeira ideia que eu ouço é que vamos então tributar as pessoas que ganham mais de R$50 mil por mês. R$50 mil por mês não são propriamente milionários. Tem muito médico, tem muito advogado, tem muito engenheiro, tem muito pequeno comerciante que ganha R$50 mil por mês. Além da medida provisória, o governo enviou um projeto de reforma mais ampla do imposto de renda, que prevê isenção para quem ganha até R$5 mil e novas alíquotas para rendas mais altas. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, denunciou supostos desvios no Banco da Amazônia e cobrou a ação de órgãos de controle. O presidente do banco, Luiz Cláudio Lessa, será convidado para dar explicações à Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Marcela Cunha. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, relatou ter recebido indícios de má gestão e possíveis irregularidades no Banco da Amazônia. Segundo ele, há informações assustadoras sobre a aplicação de recursos que deveriam atender aos pequenos e médios produtores da região, mas que estariam sendo usados para fortalecer bancos privados. Petecão citou um empréstimo de R$54 milhões ao Banco Master, supostamente com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, além de contratos milionários com consultorias. As informações são assustadoras. Nós não estamos falando de pouco dinheiro, não. Nós estamos falando de possíveis desvios de muito dinheiro de um banco que é nosso, um banco que é dos amazônidas. O papel deles é outro totalmente diferente. O senador também recebeu denúncias de contratação de diversas consultorias sem licitação, segundo informações repassadas por servidores da própria instituição. Petecão defendeu que antes de sugerir a abertura de uma CPI para investigar o caso, é necessário ouvir o presidente do banco, Luiz Cláudio Moreira Lessa, na Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão de Direitos Humanos debateu nesta segunda-feira a redução da jornada de trabalho. Sindicalistas, representantes do governo e de organismos ligados ao emprego destacaram benefícios da diminuição desta carga horária. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Direitos Humanos debateu nesta segunda-feira a redução da jornada de trabalho. A representante do Ministério do Trabalho e Emprego, Shakti Borella, diz que as categorias que conseguiram a diminuição do expediente registram menos trabalhadores doentes e mais postos de trabalho. A alteração legislativa, ela garante essa ampliação, essa extensão desse direito a toda a classe trabalhadora. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que a ideia é conseguir a alteração da jornada de trabalho de forma escalonada. Então a intenção é, num primeiro momento, se avançarmos, como foi na Constituinte, de 44 para 40 gol de placa. E daí para frente, todos os projetos apontam 1 hora por ano. A Comissão de Direitos Humanos realiza um ciclo de debates sobre a criação de um Estatuto do Trabalho em substituição à consolidação das leis do trabalho em vigor desde 1943. O senador Paulo Paim é o relator da proposta. A CPI das Bets terá até o meio de junho para aprovar o seu relatório final. Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito pediram mais tempo ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Repórter Marcela Diniz. A prorrogação da CPI das Bets por 45 dias foi oficializada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
Alcolumbre na sessão de 30 de abril, último dia do prazo inicial de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. O tempo é mais curto do que os 130 dias defendidos pela relatora senadora Soraya Tronic do Podemos de Mato Grosso do Sul. O volume de informações que a comissão terá de processar até meados de junho é grande. Nós estamos lidando com mais de 3.000 bets. Bets que estão proporcionando evasão de divisas, lavagem de dinheiro do crime organizado, que estão proporcionando a bancarrota de famílias. De novembro de 2024 até agora, a CPI realizou 12 reuniões para ouvir depoimentos, votou 297 requerimentos e recebeu 135 documentos para investigação, entre eles relatórios de inteligência financeira com dados de sigilos bancários de empresas e pessoas físicas ligadas ao mercado de apostas online, que poderão esclarecer possíveis ligações das bets com esquemas de lavagem de dinheiro e outros crimes. Com sonoplastia de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto em debate altera número de deputados na composição da Câmara. Governo e oposição divergem sobre forma de apurar as fraudes no INSS. E denúncia de irregularidades no órgão continua repercutindo em plenário. Boa noite. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobra a apuração rigorosa da Justiça sobre os desvios no INSS. A deputada afirma que há uma quadrilha atuando para beneficiar sindicatos e associações responsável por prejuízos bilionários aos cofres públicos. Segundo Adriana Ventura, os valores desviados da Previdência Social saltaram de 700 milhões de reais em 2022 para mais de 2 bilhões e meio de reais em 2024. A parlamentar critica o governo federal por permitir o avanço do esquema sem qualquer interferência institucional. Neto Carleto, do Avante da Bahia, assinou o pedido de criação de uma CPI para investigar os desvios do INSS, revelados em investigação da Polícia Federal. Ele lamenta que os aposentados estejam sendo prejudicados por fraudes que chegam à casa dos bilhões de reais. Neto Carleto garante que vai acompanhar de perto os trabalhos da CPI, caso ela seja instalada, e reforça a importância de fiscalizar o uso dos recursos da Previdência. Ele ressalta que, por respeito aos aposentados e pensionistas, o dinheiro precisa chegar a quem realmente necessita. Na avaliação de Reinaldo Stefanes, do PSD do Paraná, o desvio de bilhões de reais das aposentadorias e pensões contou com a conivência do governo federal e de funcionários públicos. Segundo ele, o dinheiro serviu para financiar campanhas políticas e para o enriquecimento pessoal dos envolvidos. Reinaldo Stefanes cita pessoas ligadas ao governo que teriam participado do esquema de fraudes, que só foi possível porque uma medida que dificultava descontos em folha foi revogada. O deputado quer a responsabilização dos envolvidos e critica o silêncio da mídia. Já Tadeu Venere, do PT do Paraná, rebate as acusações contra o governo federal nas investigações sobre desvios no INSS. Segundo ele, a culpa é da gestão anterior, que permitiu, a partir de 2019, o funcionamento de associações que hoje estão sob suspeita. Tadeu Venere também aponta que a falta de peritos e a redução de servidores durante o governo anterior contribuíram para o caos no sistema de previdência. De acordo com o parlamentar, foi a atual gestão que iniciou investigações administrativas em 2023 para apurar os casos de desvio. Por sua vez, Kim Kataguiri, do União de São Paulo, critica o que chama de omissão das autoridades responsáveis pelo escândalo do INSS. Ele aponta que o governo compromete o orçamento futuro, deixando ao sucessor uma estrutura fiscal inviável e carente de recursos para áreas essenciais. Kim Kataguiri também afirma que o governo federal vive um colapso político, sem força para concluir uma reforma ministerial. Segundo o deputado, o presidente da República tem enfrentado rejeição até entre seus aliados. Previdência. Deputados governistas e da oposição defendem uma investigação rigorosa sobre as fraudes no INSS, mas discordam da forma de conduzir as apurações. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais informações sobre o assunto. O líder da oposição, deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul,
afirmou que foram coletadas mais de 171 assinaturas favoráveis à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a fraude. De acordo com o parlamentar, existem 11 pedidos de CPI na frente desta, mas há urgência de que o tema seja investigado. O regimento interno da Câmara dos Deputados estabelece que o número máximo de CPIs em funcionamento simultaneamente é de 5. Para superar esse limite, é necessário um projeto de resolução proposto por 1/3 dos membros da Câmara. Muitas CPIs foram constituídas no momento em que aquela matéria estava aquecida, aquela matéria era de momento, mas que não impede de outras matérias agora serem apresentadas. Mas são 11 CPIs e vai ser analisado no Colégio de Líderes quais as CPIs que podem vir a ser abertas. O líder do PT, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, defendeu a investigação sobre a fraude no INSS e afirmou que tanto a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estão realizando uma investigação contundente. Segundo o líder, uma CPI presidida por uma liderança do PL não vai ajudar em nada. Quem tiver envolvido em alguma coisa aí vai ser descoberto, que na verdade é um crime abjeto. Então a linha da Polícia Federal e da CGU é ir para cima e investigar tudo. Eu quero chamar a atenção que essa investigação começa com a decisão do governo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Trabalho. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirma que o 1º de maio representa a memória da luta por direitos trabalhistas e que a mobilização popular continua sendo essencial para honrar os que deram a vida por condições dignas de trabalho e por justiça social. Ao reforçar a valorização de categorias como a enfermagem, a dança e outras profissões da saúde, Alice Portugal convoca os trabalhadores a irem às ruas em defesa da democracia, dos direitos conquistados e da solidariedade internacional. O Dia Internacional da Dança é celebrado em 29 de abril. Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, ressalta a importância da arte como ferramenta de transformação social. Ele exalta o papel dos profissionais na dança, na preservação da memória e na construção de um futuro mais justo. Carlos Zaratini enfatiza a necessidade de investir na formação humanística e no reconhecimento das diversas expressões corporais do país. O congressista denuncia a precarização da profissão, marcada pela informalidade, e cobra a regulamentação da atividade. A enfermeira Ana Paula, do Podemos do Ceará, pede que o Ministério da Educação garanta que o curso de enfermagem seja 100% presencial. Ela observa que, ao contrário de outras graduações, a formação exige práticas presenciais que asseguram a proteção aos pacientes. Enfermeira Ana Paula alerta para os riscos da má formação de profissionais da enfermagem em instituições que priorizam o lucro e não oferecem estágios supervisionados. Para a deputada, o ensino presencial promove o conhecimento técnico. Economia. Milton Tato, do PT de São Paulo, registra conquistas do governo como a redução do desemprego e a política de igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Para ele, essas medidas só avançam quando se prioriza os direitos trabalhistas e a justiça social. Nilton Tato acredita que o governo tem feito o que pode para aliviar o peso dos tributos sobre os trabalhadores, com políticas de valorização do salário mínimo e a correção da tabela do imposto de renda. Ele destaca que a ideia é ampliar o poder de compra da população mais vulnerável. Bom Gás, do PT Gaúcho, cumprimenta as centrais sindicais participantes da marcha realizada na semana passada com o objetivo de entregar ao presidente Lula a pauta trabalhista focada em crescimento econômico, valorização salarial e justiça tributária. Bom Gás apoia a proposta governamental de reajuste salarial acima da inflação e vê a medida como forma de combater a fome, aquecer a economia e compensar a isenção de impostos para quem ganha até R$5 mil por mês. Presidência. O presidente da Câmara falou em entrevista sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. E ainda sobre a inclusão do Cerrado e da Caatinga como patrimônios nacionais, além da proposta de anistia aos acusados pela tentativa de golpe de Estado. Quem tem as informações é o repórter Luiz Gustavo Xavier. O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu que a comissão especial discuta e busque outras formas de compensação financeira para aprovar o projeto que isenta o pagamento de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Para compensar a perda de receitas que o aumento da isenção trará, o governo propõe um imposto mínimo de até 10% para quem ganha mais de R$50 mil por mês, o equivalente a R$600 mil por ano.
Segundo Hugo Mota, uma das ideias a serem discutidas é cobrar também de bancos e empresas. O presidente concedeu entrevista ao Bom Dia Paraíba nesta segunda-feira. Eu acredito que o Congresso irá aprovar sim essa isenção. Ela é boa para quem ganha menos, para quem mais precisa, mas precisamos ter essa responsabilidade para que ela não venha a ser danosa para com a nossa economia. Eu entendo até que outras saídas podem ser encontradas e é isso que está sendo discutido, como por exemplo você cobrar um pouco mais de bancos, você cobrar um pouco mais de empresas de pessoa jurídica e não necessariamente transferir apenas isso para a pessoa física. Hugo Mota também defendeu a aprovação da PEC da Caatinga, já aprovada pelo Senado em 2010. O texto inclui o Cerrado e a Caatinga entre os bens considerados patrimônio nacional. Atualmente, segundo a Constituição, são patrimônio nacional a Amazônia, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal e a Zona Costeira. Esses biomas devem ser utilizados dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da população. Na entrevista, Hugo Mota também foi questionado sobre o projeto que concede anistia aos criminosos por tentativas de golpes de Estado. Segundo ele, é um projeto que precisa ser discutido com serenidade e não com arroubos. O presidente da Câmara afirmou que há um consenso, inclusive em setores do judiciário, de que algumas penas foram exageradas, mas que essa discussão não pode alcançar quem planejou, estimulou e financiou essa tentativa. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Transportes. Ayrton Faleiro, do PT, celebra a retomada das obras de pavimentação e recuperação das rodovias federais no Pará, como a Transamazônica e a Santarém-Cuiabá. Ele reitera que as obras representam um avanço importante para a mobilidade e a infraestrutura da região. Ayrton Faleiro ressalta que essas rodovias são estratégicas para o desenvolvimento regional e absorvem intensos fluxos migratórios de diversas partes do país e, por isso, demandam atenção permanente do poder público. Política. Em seu primeiro discurso na Câmara, Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, afirma que seu mandato será pautado pela defesa da honestidade e pela valorização das Forças Armadas e da segurança pública. Coronel Armando acrescenta que também vai atuar na Comissão de Educação, onde pretende colaborar com a construção do novo Plano Nacional para o Ensino Brasileiro. O deputado também informa que assinou o pedido de criação de uma CPI para investigar fraudes no INSS. Homenagem. Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, relembra a histórica rendição de 15 mil soldados inimigos da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Para ele, o evento foi um marco que deu início à modernização das Forças Armadas do Brasil. Marcelo Crivella lamenta os sacrifícios humanos da guerra e exalta o trabalho de preservação da memória feito por associações de veteranos. Segundo ele, a história da Força Expedicionária Brasileira pertence a todos e deve ser preservada como símbolo de luta contra o fascismo. Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, afirma que a trajetória de líderes religiosos ligados à missão evangelizadora é marcada por fé, coragem e dedicação, inspirando gerações a seguirem com compromisso espiritual e social. Geovânia de Sá reconhece a relevância da missão evangelizadora para a transformação de vidas, ressaltando seu impacto no acolhimento aos mais vulneráveis e seu alcance internacional. Justiça. Eli Borges, do PL do Tocantins, denuncia perseguição aos conservadores no contexto dos atos de 8 de janeiro. Ele critica o termo golpista e a condução das investigações, além de afirmar que provas que comprometeriam a versão oficial dos fatos foram ocultadas ou destruídas. Eli Borges acusa a Suprema Corte de semear divisão no parlamento para enfraquecer a oposição. O congressista ainda defende o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, alegando que está sendo perseguido por sua atuação em prol da liberdade de expressão dos conservadores. Roberto Monteiro Pai, do PL, comemora a decisão do Superior Tribunal de Justiça de libertar o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Ele agradece o apoio da população e afirma que a acusação que motivou a prisão do político é falsa. Roberto Monteiro Pai afirma que Gabriel Monteiro, seu filho, cumpre rigorosamente as determinações do STJ, que incluem o uso de tornozeleira eletrônica, além da obrigação de comparecimento regular à justiça e da proibição de deixar o Rio de Janeiro. Saúde.
Ismael, do PSD de Santa Catarina, critica a decisão do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas de excluir a espiritualidade das comunidades terapêuticas, prática adotada por mais de 90% delas, ao usarem a fé como instrumento do acolhimento e de reconstrução pessoal. O deputado interpreta a medida como uma afronta à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, ignorando o aspecto humano e integral do tratamento. Ao defender o papel essencial da espiritualidade na recuperação de dependentes químicos, Ismael aguarda a revisão da decisão. General Girão, do PL, declara alívio após se recuperar de uma infecção bacteriana na UTI do Hospital Rio Grande, em Natal. O parlamentar agradece o tratamento recebido e elogia a atuação da equipe médica da unidade. General Girão também critica alguns governadores do Nordeste que, segundo ele, não fizeram uma boa gestão de recursos federais, especialmente durante a compra de respiradores na pandemia de Covid-19. Para ele, houve corrupção e omissão dos órgãos de controle na época. Segurança Pública. De acordo com Flávio Nogueira, do PT do Piauí, a PEC que reformula a segurança pública não é uma iniciativa de governo, mas uma política de Estado. Na visão do deputado, a medida integra ações federais e estaduais que visam o enfrentamento da violência. Flávio Nogueira cita a vulnerabilidade das fronteiras brasileiras para o tráfico de armas e defende a criação de um protocolo nacional de segurança, com mais recursos e efetivo policial. O deputado também celebra o apoio de governadores, inclusive de oposição, à proposta. Emidinho Madeira, do PL, celebra a notícia da implantação de delegacias rurais no estado de Minas Gerais. Ele vê as unidades policiais como estratégicas para garantir a segurança no campo, combater a ação de quadrilhas e furtos, especialmente durante a colheita de café. De acordo com o deputado, a medida baseada em iniciativa sua será adotada também por outros estados, como São Paulo e Espírito Santo. Emidinho Madeira estimula cafeicultores a se mobilizarem em torno da segurança no campo e se unirem às polícias visando uma safra segura. Votação. O plenário pode votar projeto que altera número de deputados. Também pode ser examinada a proposta sobre o marco legal para concessões. Os detalhes com o repórter Cid Queiroz. Além da pauta já acertada em reuniões anteriores, os líderes partidários incluíram 2 novos projetos para votação no plenário. O primeiro é o projeto de lei complementar que muda as regras do número de deputados nas bancadas estaduais. Com o aumento da população, alguns estados ficaram subrepresentados e o Supremo Tribunal Federal determinou à Câmara revisar até junho a distribuição das cadeiras de deputados federais, levando em consideração o censo de 2022. Em entrevista no início do ano, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, defendeu um amplo acordo para a definição das novas regras. Penso eu que talvez a solução fosse um grande acordo, uma conversa com o Senado, combinado com o Supremo, para que aumentemos, são 14 vagas. Tem um projeto lá já de aumento. Para que se aumentem as vagas de deputados federais e ninguém perca. Que se a Câmara se entender em torno de um grande acordo, nós possibilitarmos aí que isso seja possível e façamos o dever de casa orçamentário para que isso não represente aumento do custo da Câmara. Outro projeto incluído na pauta é o que institui o novo marco legal para as concessões e parcerias público-privadas. O relator é o deputado paulista Arnaldo Jardim, do Cidadania. É um projeto que aperfeiçoa a legislação sobre concessões e PPPs. Todos vocês sabem da situação de dificuldades que nós temos, equilíbrio fiscal sendo buscado, capacidade de investimento do orçamento nosso muito limitado, e nós temos tido nas concessões e nas PPPs os avanços mais importantes em termos de investimento de infraestrutura. Isso que era infraestrutura e sempre se pensava, e é correto, é saneamento, é transporte de longo percurso, rodovias de curto percurso, transportes nas cidades, portos, aeroportos. Agora as concessões transbordaram para a área social. Os deputados podem votar ainda projeto que institui uma política de prevenção e combate à violência escolar,
projeto que permite usar as multas de trânsito para financiar a habilitação de motoristas de baixa renda, proposta que aumenta as penas por tráfico de animais silvestres e o projeto que obriga o registro em cartório da transmissão de bens entre concessionárias de energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. A edição de amanhã do Jornal Câmara dos Deputados vai detalhar as votações de hoje em plenário. O programa de hoje fica por aqui, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Você ainda ouve, dentro da Voz do Brasil, o Minuto do TCU. Boa noite. Minuto do TCU. Estão abertas até o dia 25 de maio as inscrições para o mestrado profissional em controle da administração pública, oferecido pelo Tribunal de Contas da União. O curso é voltado a servidores e empregados públicos efetivos com nível superior completo. O conteúdo é ministrado pelo Instituto Cezerdelo Corrêa, a Escola Superior do TCU. Ao todo, são 20 vagas disponíveis. As aulas serão presenciais em Brasília, com início previsto para setembro deste ano. A carga horária é de 480 horas, distribuídas em 2 encontros semanais. O objetivo é desenvolver competências para aprimorar a gestão e o controle públicos. O curso oferece 2 linhas de pesquisa: Fundamentos do Controle Governamental e Inovações Tecnológicas para o setor. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.